Algo bem bacana, assim, que marcou bastante também a história do Mogiana foi ele ter realizado seu primeiro jogo profissional dentro do Horácio Costa em 1947 contra o Fluminense, do Rio de Janeiro. E o Mogiana venceu os cariocas por 2-1. Né? Então, naquela noite festiva, lá Pedrinho marcou gol, né, que era um dos maiores artilheiros do tricolor. Então, essa foi, acho que, talvez uma das maiores vitórias que o Mogiana conquistou na sua história, né? Outro feito bacana, também um pouquinho antes, foi na inauguração do sistema de iluminação do estádio, né? Porque o Mogiana, em 1946, após adquirir as torres da Portuguesa Santista, né? A Portuguesa Santista passava uma grave crise financeira e vendeu as 4 torres que iluminavam o Eurico Mursa para o Mogiana. Então essas torres foram instaladas e a Companhia Campineira de Tração, Luz e Força, em 1946, colocou os refletores que acendeu pela primeira vez na cidade de Campinas para um jogo entre Corinthians e Mogiana. Então o Mogiana inaugurou seu sistema de iluminação contra o Sport Clube Corinthians Paulista, perdeu de 3-1, mas ficou a história, né? Ficou na história do primeiro jogo iluminado da cidade. Esse também é um jogo bacana. Aliás, foram 3 jogos, né, que teve nesse lance da iluminação. Depois teve um jogo contra o Botafogo do Rio de Janeiro, Botafogo de Futebol e Regatas. O Mogiana perdeu 3-0. E depois também teve um jogo contra o Batatais, o fantasma da Mogiana, terrível, 1-1, também foi um empate. Mas depois veio outros jogos, né? Depois teve derbys à noite, teve o clássico majestoso, que era o jogo definido contra a Ponte Preta, né, chamado, e o Clássico da Amizade contra o Guarani. Então, eram jogos que também marcaram bastante época aí. Fora isso, o Mogiana disputou os campeonatos do interior, né, a famosa segunda divisão, que é a atual Série A2. Em 49, ele fez frente para o Guarani, no acesso do Bugre. Não perdeu nenhum jogo dentro do Horácio Costa, passou invicto um campeonato de Série A2 dentro de Campinas, feitos, goleadas fantásticas, goleou o Botafogo de Ribeirão por 9-1, sabe? Então, Piracicabano, Taubaté, não tinha quem caísse dentro do Horácio Costa que não levasse uma tunda, né? Então é bem bacana essa história. Fora isso, foram vários campeonatos do interior que o Mogiana disputou. Fora isso, o Mogiana teve a primazia, né, de ser o primeiro clube do interior de São Paulo, o primeiro clube paulista a pisar no Maracanã. Depois de inaugurado, foi com a sua equipe juvenil, campeã campineira de 1952, enfrentar o Vasco da Gama. Jogou numa preliminar de Racing e Vasco, se não me falha a memória, o Flamengo, que era um quadrangular que teve no Rio de Janeiro, e o Mogiana também teve a primazia de ser o primeiro clube paulista a jogar no maior do mundo na época, né? Então foi 3-1 para o Vasco, para o juvenil do Vasco, mas abriram as portas para que o Mogiana fizesse o quê? Exportasse jogadores para os clubes cariocas. Tem assim uma infinidade de craques que vestiram as camisas de Vasco, Flamengo e Fluminense saindo do Horácio Costa.